E tudo isso, meus irmãos, reservado para a vinda do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem, a gente entende todas as coisas, né? E quando você talvez, possivelmente, fez lá a sua grande experiência de Jesus, o seu encontro mais forte com o Espírito Santo, aconteceu com você uma coisa muito interessante, porque acontece com todo ser humano. Aquilo vai entrando dentro de você, vai queimando dentro de você, vai te constrangendo e animando ao mesmo tempo. Você se sente a pior criatura do mundo e ao mesmo tempo a pessoa mais amada do mundo, é tudo uma coisa só. E acontece um sentimento de que no fundo você já sabia. A nossa conversão ela é muito interessante. Nossa, porque eu me converti fazendo aquele retiro, fazendo aquele acampamento, eu me converti ouvindo aquela homilia. Amém, glória a Deus. Mas, quando isso vai acontecendo dentro da pessoa, a pessoa depois revisita isso, e já no ato mesmo, no fundo ela não está ouvindo nada de novo, ainda que ela nunca tenha vindo à igreja, no fundo ela sempre sabia aquilo. Por quê, meus irmãos? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. O ser humano tem em si a imagem e semelhança de Deus. A nossa alma, ela é grande e ela é a imagem e semelhança de Deus. Nós nascemos para grandes coisas. Nós somos capazes de reconhecer a Deus. E aí aconteceu com você, e de vez em quando acontece de novo com todos nós. Algo nos impacta, nos muda, nos melhora, mas no fundo, eu sempre soube. Eu era esquecido disso, né? Não estava lembrado disso, nunca nem percebi isso, primeira vez na minha vida, mas aquilo que você percebe a primeira vez não é estranho a você mesmo. Porque o ser humano na sua essência, apesar de ferido pelo pecado, ele é bom. Nós somos bons em Deus. E aí Jesus diz, o Espírito Santo quando vier faz 3 coisas em uma, o Espírito Santo, mas é o Espírito Santo que faz. E aqui para terminar, meus amados, hoje talvez seja dia da gente sentir vontade, né, e pôr em prática essa vontade, de rezar mais por nós mesmos. Talvez a gente está fazendo muita força para mudar, muita força para parar com tal coisa, melhorar tal outra coisa, começar outra coisa. E claro, a gente precisa ser disponível, né? Mas quando o Espírito Santo vier, ele faz todo o trabalho. Nós precisamos ser mais amigos do Espírito Santo. A igreja nos ensina a rezar todos os dias, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. O Pentecostes, que nós vamos celebrar, não nesse domingo, no outro, aquela leitura de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo que desce como fogo, línguas de fogo, um vento impetuoso, aquele piseiro todo. Aquele Pentecostes foi o primeiro Pentecostes de um sem número de Pentecostes. Nós podemos viver um Pentecostes sempre que necessário, mas para isso a gente não pode se esquecer de uma pessoa chamada Espírito Santo. Invocar o Espírito, pedir o Espírito, ser amigo do Espírito Santo. Porque quando ele vem, ele faz algo que o nosso suor não está fazendo. Ele faz algo que a nossa boa vontade não está alcançando. Ele faz. E aí rezar mais por nós mesmos, rezar mais, meus queridos, pelos outros. Pelos outros. A gente precisa dar conselho, a gente precisa relembrar que está errado, a gente precisa falar, ops, tem certeza mesmo? Não, só estou falando. Ei, tem que falar de novo? A gente precisa. Mas, quem é que convence o outro? O Espírito Santo. E para nós não é muito fácil descansar nem aproveitar essa verdade, não. Não é fácil para nós deixar o Espírito Santo trabalhar. Porque todos nós sentimos raiva, ira, repúdio. Todos nós temos um sentimento de querer ser protagonista de uma coisa boa, e é por isso que talvez a gente macera tanto algumas pessoas. Não que elas não precisem mudar no que a gente está falando, que elas precisam mudar. Mas para nós é um pouco doído saber que não vou ser eu que vou mudar você, vai ser o Espírito Santo que vai mudar você. É como se a gente falar, Espírito Santo quer tanto que você eu. É como se a gente falasse, Espírito Santo, deixa eu fazer isso dessa vez. Quando o Espírito vier, ele convence. Quem convence é o Espírito Santo. E sabendo que o Espírito Santo é movido por uma coisa chamada oração, rezemos mais por nós mesmos, rezemos mais pelos outros que não estão convencidos. Quem é que vai convencer aquela pessoa que você tanto quer convencer? O Espírito Santo é que vai convencer essa pessoa. E a gente acelera o Espírito Santo rezando. E quando a gente macera demais o outro, a gente afasta ele do Espírito Santo. E essa dose do quanto é uma coisa, o quanto é outra, é uma linha muito fina, que só a sabedoria de Deus nos dá, para saber
como a partir de agora, né, dona Mônica, em relação a Agostinho, não vai falar mais nada? Ela sempre falou com Agostinho. Mas o que e quanto? Para dar mais espaço ao próprio Espírito Santo, no Agostinho, e assim nós também, tantos amados, que eu sei que, aqui terminou a homilia, enquanto o padre fala, você pensa em tanta gente. Então faça uma oração ao Espírito Santo, pegue a sua homilia depois e mande para algumas gentes por aí, seja por causa do final da homilia, seja por causa do início sobre a tristeza. Tem muita gente que precisa ouvir, e enquanto manda e se manda, reze ao Espírito Santo, não vai trabalhar não, filho? Eu já fiz minha parte, o senhor podia olhar na lista aí. É que às vezes, gente, o Espírito Santo olha na listinha dele lá, não é que ele não está ouvindo o que você está rezando, é que tem tanto assunto para Deus cuidar, que talvez hoje, por um bom tempo, ainda Deus olhe para você, para mim, né, e fale assim, não, está aqui, está anotado. Está anotado, está aqui, ó. Está bem aqui, ó. Consegue ver? Está aqui, ó. Está aqui. Só que tem tudo isso aqui primeiro. Eu já chego lá. Por isso que Santa Teresa diz, a paciência tudo alcança, né? Já chega, eu sei o que você pediu, continue pedindo, eu vou fazer, mas tem uma fila na sua frente, às vezes a gente sente assim, né? Parece que a gente é o último da fila. Mas, meus irmãos, não duvidemos, se você se sente hoje o último na fila de Deus, você está na fila certa, não sai dessa fila. Não sai dessa fila, fica nessa fila aí. Fiquemos na fila. Se você se sente na fila das demoras de Deus, que Deus te fortaleça, nos fortaleça. É bom estar nessa fila. E quando o Espírito Santo vier, e talvez virá porque preparado pelas nossas tristezas, né? Preparado para aquilo que a tristeza conversou conosco, Ele fará o que Ele tem que fazer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.